A gente vai ler o texto de Gênesis, tá? Um texto que está em Gênesis, no capítulo 29, a partir do versículo 16. O tema dessa mensagem é plena satisfação em Cristo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o amor de Deus para conosco. Todos acharam? Vamos lá? Diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos sem brilho, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhes pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã seguinte, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes das mais velhas. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Para a gente entrar na exposição especificamente aqui desse texto, é importante a gente contextualizar um pouquinho todo esse momento aqui, todo esse contexto de algumas situações que aconteceram antes até chegar aqui, tá? O que é importante a gente entender? Essa história de Jacó, ela já começa um pouco antes. Deus, ele veio até o seu avô, Abraão, tá? E prometeu redimir o mundo por meio da família de Abraão, mediante a linhagem de descendentes que sairia a partir daí. Então ali Deus estava escolhendo uma família que seria a família do povo de Deus. Portanto, cada geração, um filho era escolhido como representante da linhagem, para dar continuidade, tanto a transmitir a fé para a geração seguinte, então dando continuidade nessa linhagem. Assim haveria outro filho e mais outro, até que então, da linhagem de Abraão, saísse o Messias, o Salvador. Ok? Até aqui? O que é interessante? Existia uma promessa então aqui na vida de Abraão. E logo depois, houve também uma promessa aqui, que é muito interessante. Que Abraão, ele vai gerar então Isaac, tá? Anos mais tarde, a esposa de Isaac, Rebeca, ela é engravida de gêmeos. Deus vai e fala por meio de uma profecia. Gênesis 25, 23. O mais velho servirá ao mais moço. Existe um conflito aqui, muito grande, onde ela sente muitas dores, e ela vai buscar uma direção em Deus. Então Deus revela que está existindo uma batalha dentro do ventre dela. E revela também, então, que o filho mais novo vai se sobressair em relação ao mais velho. O que significa isso aqui? Que o segundo filho, então, ele havia sido escolhido para levar adiante essa linhagem messiânica. Ok? Um pouco mais para frente a gente vai entender lá no Gênesis 25, que então chegou o momento de Isaac, já idoso, ele transferir essa bênção para o chefe do clã, para o chefe da tribo. Só que em rebeldia à profecia que já tinha sido estabelecida, ele de alguma forma, ele pretendia dar essa bênção para Esaú, que era o filho mais velho. Tá? E o que acontece? De alguma forma, Rebeca, já tendo conhecimento daquilo que Deus havia prometido para ela, então ela vai arquitetar um plano aqui, para que essa linhagem continue. Então o que ela vai fazer?
ela vai traçar um plano, de uma forma muito resumida, eu quero explicar aqui. Então, Jacó, ele vai se disfarçar com as roupas do filho mais velho, tá? E de uma maneira sorrateira, vai então até o encontro do pai, já quase cego, tá? E de maneira despercebida, Isaac então vai transferir e vai abençoar, e vai transferir a bênção sacerdotal para Jacó, ao invés de Esaú, que era quem ele pretendia fazer isso. Porém é o seguinte, quando Esaú descobre isso, ele fica muito irado, e ele promete matar o irmão. E aí o que acontece? Jacó então, ele fica com muito medo e ele foge, tá? Então ele foge. Ele vai para uma cidade distante, chamada Harã. E o que acontece aqui? Jacó então, nessa transição, a gente percebe que ele perdeu a herança, ele perdeu a família, nunca mais ele vai ver a mãe e nem o pai com vida. E ele vai se dirigir então para Padã Arã, onde ali, de alguma forma, a ideia dele era pelo menos tentar sobreviver. Então ele chega lá. E quem que ele encontra? O objetivo dele é encontrar os parentes da mãe. E aí ele vai de encontro a essa cidade e ele se encontra então, a primeira pessoa que ele conhece é a Raquel. Aí através dela, ela direciona ele até Labão, que é seu tio, e por ali ele fica, tá? Então ele convida ele para fazer parte ali da família, daquela estrutura, e ele se torna pastor ali naquele lugar. E aí então, acontece o seguinte, Labão chega para ele e fala assim, não é porque você é meu parente que você tem que trabalhar de graça, eu preciso saber o teu preço. Então quanto você vai me cobrar para que você continue trabalhando aqui nas minhas terras? Trabalhando aqui no meu rebanho e por aí vai. Então Jacó aqui, ele vai responder qual vai ser o preço dele acerca dessa pergunta. E ele só tem uma palavra, Raquel. Ele escolhe então, como pagamento, a filha mais nova. E é interessante que essa negociação, porque ele tinha duas filhas. A mais velha chamava então Lia e a caçula Raquel, tá? Aqui na nossa Bíblia, eu até recomendo, eu tenho uma Bíblia de estudo do R6 Pro, que ele traz as notas de rodapé com algumas alternativas do original. Isso é muito legal, que joga a luz aqui em relação à nossa reflexão. E ele fala o seguinte, que no texto original, fala que Raquel, ela tinha um corpo magnífico e além de tudo ela era lindíssima. Então o que acontece? Jacó, ele oferece um salário de 7 anos por ela. E dentro aqui dessas notas de rodapé também dessa Bíblia de estudo, ele traz uma informação interessante. Que para a época, era um preço altíssimo para uma noiva, esses 7 anos de trabalho. No versículo 20 vai estar assim, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão, dai-me minha mulher, porque o tempo já se completou, quero unir-me a ela. E aí o que a gente percebe? Que lá no original também ele traz uma informação muito bacana, que essa solicitação de Jacó, para um discurso da antiguidade, foi um tanto quanto agressivo. Tá? Foi extremamente direto, explícito e sexual a solicitação dele. Vamos imaginar o seguinte, seria como nos dias de hoje, tá? Chegar para um pai, mesmo que nos nossos tempos, e falasse assim, mal posso esperar para fazer sexo com sua filha. Passe ela para mim agora. Eu imagino, eu como pai, não me agradaria tanto de uma mensagem como essa. Mas o que mostra aqui? O que é interessante a gente perceber essa atitude, esse comportamento aqui de Jacó, tá? Ele está mostrando um homem totalmente dominado aqui por um desejo ardente, emocional e sexual por essa mulher. E qual que é a razão disso? De alguma forma, tá? A gente tem que pensar assim, nessa transição, Jacó, ele tinha uma vida vazia. Ele jamais teve o amor do pai, ele perdeu o amor da mãe querida, e com certeza ainda, ele não tinha nenhuma ideia do amor e do cuidado divino na vida dele. E aí o que acontece? De repente ele avista essa mulher, uma bela mulher, ele põe os olhos, e ele deve ter pensado, se eu a tiver, finalmente alguma coisa dará certo na minha vida miserável. Possuir ela, vai consertar tudo. Os anseios do coração, por sentido e afirmação, se fixaram em Raquel. Esse vazio que ele tinha interiormente
se tornou totalmente vulnerável. Essa idolatria pelo amor em Raquel. E qual que foi o problema disso? Labão, ele identifica uma oportunidade. Presta muita atenção, igreja, porque esse contexto todo é muito bacana a gente prestar atenção nos detalhes, porque eu tenho certeza que Deus vai estar falando com pessoas aqui nessa noite. Como eu disse inicialmente, Deus vai honrar o coração de vocês, e vocês não vão sair daqui da mesma forma que vocês entraram. Eu tenho certeza disso. Amém? Então presta atenção nos detalhes, porque Deus, ele quer nos ensinar hoje. Amém? Então ele oferece para trabalhar 7 anos por Raquel, 4 vezes mais o preço comum da noiva. E aí o desonesto Labão, muito oportunista, ele percebe o desespero de Jacó por Raquel. Então o que ele faz? Ele tenta tirar vantagem da situação. Quando Jacó perguntou se ele podia se casar com Raquel, a resposta de Labão foi propositalmente vaga. Se a gente prestar atenção no versículo, na verdade, em momento algum ele disse sim, negócio fechado. Mas ele disse, no versículo 19, é melhor dar-lhe a ti do que a outro. Jacó queria um sim como resposta e foi o que ele ouviu. Mas a resposta não era um sim. Labão estava dizendo, eu acho uma boa ideia você se casar com Raquel. Entende? Gente, o que eu aprendo aqui? Quando de alguma maneira nós queremos demais alguma coisa, a qualquer custo. Quando nós queremos demais algo, a qualquer preço, tá? E de alguma maneira nós não consultamos ao Senhor, e por simplesmente vontade própria, pelo nosso instinto, a gente segue em frente, a gente se torna vulnerável. A gente perde a capacidade de fazer uma análise coerente, uma análise racional acerca daquele assunto. Seja num relacionamento, tá, que muitas vezes a pessoa vai em busca de aceitação, ou ela está querendo já ouvir algo que de alguma forma vai massagear o ego dela. E ela vai em busca dessa resposta. Porque aquilo ali de alguma maneira vai massagear o ego, você quer ouvir aquilo. Então muitas vezes você ora ao Senhor, mas só que você não está querendo que o Senhor te revele alguma coisa. Você não está querendo fazer a vontade do Senhor, você está querendo fazer a sua. E é exatamente isso que você quer ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração está ansiando, está desejando naquele momento. E a gente quer a qualquer custo. E quando acontece isso, invariavelmente, a gente se dá mal. Porque a gente perde a capacidade de raciocínio. Seja numa negociação no trabalho, seja no relacionamento. Qualquer situação onde a gente vai com muita sede ao pote, a gente acaba quebrando a cara. Porque a gente não foi de uma maneira coerente, primeiramente, perguntar a Deus, orar ao Senhor e de alguma forma buscar essa resposta no Senhor, para então aquietar o nosso coração e a gente ter racionalidade suficiente para conseguir entender de fato aquela situação. E muitas vezes do outro lado, nós temos o oportunista que percebe que você está desesperado e ele se aproveita disso. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar a resposta que você quer. Ele vai falar exatamente o que você quer ouvir. Entende? Então por isso que é importante a gente primeiro o quê? Consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor. E de coração aberto, dizendo, Senhor, que seja verdadeiramente a sua vontade e não a minha. Porque não foram poucas as vezes que eu orei assim para o Senhor. Porque eu sabia que o meu coração, eu estava desejando demais algo. Só que de alguma maneira aquilo está me gerando uma inquietação. E quando a gente tem isso, gente, é porque de fato já é um alerta de Deus para a nossa vida. Entende? E sabe uma outra coisa que eu achei muito curioso? A maneira que Jacó foi enganado foi a mesma maneira que ele enganou o irmão. Você vai falar como? Ele enganou o irmão mais velho se disfarçando, se passando por ele. Ele enganou o pai, melhor dizendo, se passando pelo irmão mais velho. Se aproveitando ali da cegueira do pai, então, de alguma forma ele vai lá, ele se aproveita dessa situação e ele se passa pelo irmão mais velho. O que acontece aqui? Dentro desse contexto, Lia se passa pela irmã mais nova. Na calada da noite, após uma festa, provavelmente em embriaguez, naquela época as noivas precisavam usar um véu.
ele totalmente instintivo, louco de desejo, o que ele fez? Não teve capacidade alguma de analisar os fatos. Então ele foi enganado. Então Labão preparou todo esse cenário para que ele pudesse cair nessa armadilha. Olha como que é interessante isso. E quando ele descobre e ele vai argumentar, Labão inclusive ele usa como argumento, como resposta, o mesmo princípio. Viu, mas aqui a primogênita tem que casar primeiro. Então agora você trabalhe mais 7 anos para que você tenha a mais nova. Gente, parafraseando, né, o dito popular, o feitiço voltou contra o feiticeiro, né? Entende? Como de alguma forma aqui repetiu esse padrão de comportamento. E isso me chamou bastante atenção. Jacó ele estava cego. Essa era a verdade, tá? Raquel, ela não era apenas a esposa para ele, estava sendo a salvadora dele. Ele desejava e precisava dela profundamente, que só ouvia e via o que queria ouvir e ver. Ele estava desse jeito. Por isso ele se tornou vulnerável aos enganos de Labão. Mais tarde, a idolatria de Jacó por Raquel produziu décadas de sofrimento dentro da família, porque ele preferia os filhos de Raquel em detrimento dos filhos de Lia. Ele preferia Benjamim e José. E aí a gente também se depara com outro contexto, entendeu? Que afligiu aqui o coração da família, trouxe grandes problemas por conta também dessa idolatria de Jacó. Então a gente percebe como que o problema vem se arrastando, entende? E a gente percebe que a idolatria teve um impacto muito negativo na vida de Jacó. Mas o personagem que eu mais quero chamar a atenção nessa noite, gente, não é Jacó. O personagem que eu quero chamar a atenção nessa noite é Lia. Talvez ela tenha sido a que teve o maior problema aqui. O coração de Lia foi o que sofreu o maior desastre. Ela era a filha mais velha. E a Bíblia ela só vai nos dar um detalhe importante aqui a respeito dela. Vai dizer o seguinte, que os olhos dela eram sem brilho. Aí a gente pode até presumir que ela tinha uma visão ruim, coisa assim, né? Existe até uma discussão acerca disso. Só que a Bíblia está dizendo assim. Ela não está dizendo, olha, Leia tinha olhos sem brilho, mas Raquel conseguia enxergar muito bem. Esse mas aqui é uma conjunção adversativa de oposição. Então é muito importante a gente entender isso. Como que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo o seguinte. Leia tinha os olhos sem brilho, mas Raquel era linda. Entende? Assim é provável que sem brilho significava que ela era vesga ou de má aparência. Mas uma informação é clara. Ela realmente era desprovida aqui de beleza e ela ficava na sombra aqui da atraente e deslumbrante irmã mais nova. Não resta dúvida, o texto nos mostra isso. Sabe, quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente consegue perceber que é muito evidente essa situação. Então, ela ficava realmente na sombra ali da irmã. Em consequência disso, Labão, ele jamais conseguiria casar a filha mais velha e conseguir um bom dinheiro com ela. E durante anos ele deve ter se perguntado como se livraria de Lia para que Raquel, que alcançaria um excelente preço, pudesse se casar. E em Jacó, Labão encontrou o quê? A oportunidade de resolver os seus problemas financeiros. Isso é muito interessante. Acaba tendo ali sempre um oportunista de um lado e a pessoa, de alguma forma, fraca espiritualmente do outro. Não busca a direção de Deus, acaba sendo enganado. Mas o que a gente percebe aqui é o seguinte. Então a gente tem Lia sendo desprezada pelo marido. E a gente percebe Lia também sendo usada como objeto de troca. E também desprezada pelo pai. Então vamos imaginar o que isso significou para Lia. Ela era a filha que o pai não queria e a esposa que o marido não desejava. A gente vê lá em Gênesis 29:30 que vai dizer o seguinte: Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Ou seja, ela era a moça que ninguém queria. Então, Lia, ela tinha um vazio no coração tão grande quanto o existente no coração de Jacó. E agora ela começava a agir esse problema do mesmo jeito que Jacó agiu em relação a Raquel. E da mesma maneira que Isaac fez com Esaú e Abraão fez com Isaac. Como assim, Reinaldo?
A gente lembra do episódio, então, que Deus pede para que Abraão sacrifique seu filho. De alguma forma, esse filho tão desejado, quando ele veio, Abraão depositou todas as expectativas em cima dele. Então existe uma idolatria em cima do filho. O coração dele estava em Isaque, ao ponto de Deus ter que chegar e ter que provar o coração de Abraão e pedir para ele entregar então o filho, porque os anseios, as esperanças de Abraão estavam todas em Isaque. Isaque, por sua vez, deposita todas as esperanças dele também no filho mais velho, Esaú, e acaba colocando uma expectativa muito acima daquela que ele poderia responder. E aí depois a gente vê Jacó depositando toda a expectativa da vida dele, os anseios do coração dele, sobre Raquel. E a gente vê Lia depositando toda a esperança e todos os anseios do coração dela em relação a Jacó. Então a gente percebe esse padrão de comportamento se repetindo, a Bíblia nos mostrando esse contexto, querendo nos ensinar alguma coisa. Porque a gente percebe o que aqui? As pessoas depositando as esperanças, as expectativas em cima de pessoas, em cima de homens, ao ponto que deveria ser o contrário. E a gente percebe isso, sabe? E ela colocou toda a esperança dela em conquistar o coração de Jacó. Isso ela acaba se afundando cada vez mais. E aí eu queria ler um outro texto, que está em Gênesis 29, do 31 ao 35. Que vai dizer o seguinte: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, que significa: o Senhor viu a minha aflição. Preste atenção como é triste o final de cada versículo desse texto que eu vou ler. Como estava o coração dessa mulher. Por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: agora dessa vez o meu marido se unirá a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida, e deu à luz a um filho. E então disse: desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Ela estava afirmando a identidade dela no lugar errado. Ela estava tentando encontrar uma felicidade, uma identidade por meio de valores familiares, tendo filho. Que para a época era uma ótima opção. Era o melhor caminho para ela conseguir isso. Só que fica nítido que não estava funcionando. Ela havia apoiado toda a esperança dela no sonho do marido. Talvez ela pensava: se eu tiver filhos, então meu marido me amará, e minha vida infeliz será transformada. Em vez disso, cada nascimento empurrou ela mais e mais para baixo. Cada vez mais para baixo. Dia após dia, ela recebia uma nova facada no coração. Então essa era a realidade dessa mulher aqui nesse momento. E quando eu comecei a ler isso aqui, cara, eu me perguntei muito qual que é a moral dessa história, nessa parte do texto. E eu me perguntei: onde é que estão os heróis aqui dessa história? Quem que eu devo imitar? Quem que eu devo imitar nessa história? E aí muitas vezes a gente gera confusão, porque a gente lê a Bíblia como uma série de relatos desconexos, cada um com a sua moral, explicando como deveríamos viver. Só que não acontece assim. Ao contrário, a Bíblia ela consiste numa única história que nos revela a raça humana, como ela chegou à condição atual, e como Deus, por meio de Cristo, veio e virá para consertar tudo. Essa é a graça e a misericórdia de Deus para nós. A Bíblia ela não nos oferece um Deus numa escada moral lá no alto, dizendo: se você se esforçar muito para reunir força e viver corretamente, você pode conseguir. Em vez disso, a Bíblia repetidas vezes nos mostra pessoas fracas, que não merecem a graça de Deus, não buscam e nem lhe dão valor, mesmo depois de recebê-la. O que a gente vê aqui? A narrativa bíblica, em todo momento, ela revela a misericórdia e a graça do Senhor para conosco. A todo tempo a gente está percebendo a misericórdia e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, mostrando que é pela graça e não por merecimento.
Enfim, o que a gente aprende com essa história? A gente aprende que existe uma desilusão no mundo que predomina ao longo da nossa vida. E a gente jamais vai ver com sabedoria se a gente não conseguir compreender esse fato. O que Jacó fez? Ele declarou: basta eu conseguir a Raquel e tudo ficará bem. Ele vai para a cama com aquela que pensa ser Raquel, porém o texto vai dizer, pela manhã, pasmem, era Lia. Isso aqui, de alguma forma, ela se torna uma miniatura de frustração que vem lá desde o Éden. E qual que é o significado disso? Significa que não importa o quanto depositamos nossas esperanças em coisas criadas, porque pela manhã vai ser sempre Lia, nunca Raquel. Você vai pensar, fui para a cama com Raquel e se levantará e sempre será Lia. Se nossa esperança não estiver no Senhor, sempre seremos frustrados. Nossa maior satisfação deve estar em Cristo. A nossa maior satisfação deve estar em Cristo. Nós temos que entender isso. Porque isso aqui mostra que nós temos que aprender a ter sabedoria, que nós lidaremos com essas frustrações ao longo da nossa vida. E nós temos que compreender que para a gente consiga ter o nosso coração em paz, a gente precisa entender que as frustrações elas podem até existir, mas elas não podem nos desamparar. Por quê? Porque a maior de todas, a principal, a esperança do nosso ser e da nossa vida tem que estar em Cristo. Jacó ele corre atrás de sexo, Lia conservadora está correndo atrás de ter filhos, de constituir ali uma família, e ambos se frustram. Normalmente a gente se sente mais desiludido sobre coisas que mais temos apegos e aonde mais depositamos a nossa expectativa. Ou seja, é aquela sensação de perda inconsolável. Isso resume que é desespero, porque nós podemos perder as coisas. Mas quando a gente perde as coisas e aquilo ali se torna inconsolável, entende? Aonde estava o nosso coração? Então a gente olha para a Bíblia e a gente percebe como que está o coração aqui dessa mulher. Tanto que ela depositou em coisas erradas, entende? Porque ela já tinha conhecimento desse Deus. Ela já tinha conhecimento do Deus do marido. Ela conhecia a história, entende? Só que ainda ela não tinha conseguido entender que o coração dela precisava estar em Cristo. Só que Deus é misericordioso, Ele é um Deus gracioso, e Ele surpreende. E aí existe um momento muito bacana, dentro desse texto que a gente leu agora há pouco, que após ela estar ali dando luz a vários filhos, a gente percebe que houve um avanço. Quando ela dá a luz ao quarto filho, Judá. E o que ela fala? Desta vez, louvarei ao Senhor. Havia um tom de desafio aqui nessa afirmação. Era diferente da Lia, que havia feito menção ao marido, ao filho nos outros partos. A gente percebe que não há nenhuma menção ao marido ou ao filho aqui. Parece que de alguma forma ela tinha removido a esperança mais profunda do seu coração sobre o marido e filhos e colocado aonde? No Senhor. Porque a gente percebe que aqui ela consegue perceber isso. E sabe o que é interessante, igreja? Que quando a gente consegue enxergar isso, que a nossa esperança, o nosso coração tem que estar no Senhor, e aí então gera transformação. E aí o que acontece? Jacó e Labão tinham roubado a vida dela. Só que quando ela entrega a vida dela ao Senhor, e ela entende que a esperança dela está em Cristo, está no Deus, entende? Então ela tem a vida de volta. Então ela recupera a vida dela. Então a gente não tem que olhar apenas o que Deus fez na vida de Lia, mas o que Deus fez através dela. Porque assim talvez ela tivesse uma ideia que algo diferente, algo de especial tinha naquela criança. Talvez uma intuição, alguma coisa falava para ela que algo diferente ia acontecer quando ela teve esse filho, entende? E sabe o que acontece? Foi exatamente isso. E com certeza o autor de Gênesis sabia. A criança em questão era Judá. Lá em Gênesis 49, a gente vai ser informado que será por meio dele que o rei verdadeiro, o Messias, um dia virá. Gente, olha como é lindo isso.
Deus havia vindo ao encontro de uma menina que ninguém queria, a mal amada, e tornado ela a mãe ancestral de Jesus. Olha como Deus honrou a vida dessa mulher. E a salvação então veio ao mundo não pela bela Raquel, mas pela mal amada e feia Lia. Olha que interessante isso. Sabe por quê, gente? Porque aí sim ela conseguiu entender aonde a identidade dela precisava estar firmada. O único que era capaz de preencher as lacunas do jeito certo. Aí você me pergunta, Reinaldo, mas Deus gosta de tomar partido dos desfavorecidos? Não, muito pelo contrário, isso aqui foi um presente maravilhoso para Lia, que significou muita coisa. O texto vai dizer o seguinte, que ao ver que ela não era amada, o Senhor a amou. E como que o Senhor muitas vezes se apresenta na nossa vida? Ele é o noivo verdadeiro. Ele é o marido das destituídas de marido. Ele é o pai dos destituídos de pai. Está entendendo? Ele é capaz de preencher as lacunas da nossa vida. Não existe outra forma. Ele é o único capaz de cumprir na sua vida essa ausência que você tem, seja de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo, alguma decepção que você tenha tido. Você precisa entender que o único capaz de trazer cura para a sua vida a respeito disso é Jesus Cristo. Nós temos que entender que Ele é o único capaz de preencher completamente essa lacuna. Vocês não vão encontrar isso em nenhum outro lugar. Sabe por quê? Porque vocês vão continuar procurando. E no final vai ser Lia e não Raquel. A gente vai continuar com essas frustrações. No final vai ser Lia. Ao ponto que quando a gente entender que o nosso coração tem que estar no Senhor, aí então a gente tem a nossa vida de volta. Aí então a gente tem uma mudança na nossa vida verdadeira. Aí então a gente para de continuar dia após dia procurando a felicidade, a esperança e a alegria no lugar errado. Porque as pessoas são falhas e elas vão nos decepcionar. No fim do dia vai ser Lia e não Raquel. Estão entendendo, gente? Esse é um Deus que salva pela graça. Isso é maravilhoso. É o favor imerecido. Nós não temos condições nenhuma. Os deuses das religiões moralistas, tá? Eles favorecem os bem-sucedidos. Os que superam a expectativa. Aquele que sobe lá no alto da escada moral. Até o céu. Já o Deus da Bíblia é aquele que desce a este mundo para efetuar a salvação e conceder-nos uma graça que jamais poderíamos obter por nós mesmos. Jamais. É isso que Ele faz. Ele ama o indesejado, o fraco e o mal amado. E detalhe, Ele não é apenas um rei e nós os súditos. Ele não é apenas um pastor e nós as ovelhas. Ele é o marido e nós a esposa. Nós temos que entender a profundidade disso, igreja. Ele sente-se encantado por nós, incluindo aqueles que ninguém mais nota. Incluindo aquele que ninguém mais nota. Ele é o único que consegue observar e enxergar você no fundo do poço. Ele é o único que consegue enxergar você com seus anseios, com as suas dores, com as suas dificuldades, de uma maneira que ninguém mais consegue enxergar e compreender. Mas ninguém, igreja. Entenda isso. Deus não fez você sair da tua casa hoje cansado para vir para a igreja numa quarta-feira à toa. Ele queria que você aprendesse alguma coisa com isso. Com certeza Ele quer liberar cura. Ele quer liberar salvação aqui nessa noite. Algo que dentro do teu coração, de alguma forma, está te incomodando. Algo que Ele quer mexer dentro de você. E dizer para você assim, ei, olha para mim, sou eu, tá? Não olha para outro lugar não. Você não vai encontrar isso que você está buscando em outro lugar. Ei, igreja, olha para mim. É para mim que você tem que olhar. Eu sou o responsável pela salvação. Está entendendo, igreja? É isso que Ele está dizendo para nós essa noite. Que nós devemos depositar nossas esperanças sobre Ele. Gente, em Isaías 53:2, ele vai dizer o seguinte: tornou-se o homem que ninguém queria, nasceu em uma manjedoura, não tinha beleza para que o desejássemos. João 1:11, veio para os seus e os seus não o receberam. E no fim, todos o abandonaram. Ao ponto dele chegar na cruz e dizer: Pai,
por que me desamparasse? Por que me desamparou, Senhor? Ele foi o humilhado, ele foi o desprezado, ele sim foi rejeitado. E aí a gente pergunta, por que ele se tornou filho de Lia? Por que ele se tornou o homem que ninguém mais desejava? Por que ele se tornou o filho de Lia? Por que ele se tornou o homem que ninguém desejava? Por que ele se tornou esse homem humilhado? Por que ele se tornou esse homem rejeitado? Por que ele se tornou esse homem desprezado? Gente, vamos nos perguntar, por que ele tomou esse lugar que era meu e seu? Porque ele não tinha culpa alguma, ele não devia nada a ninguém. Está entendendo? E foi essa posição que ele ocupou. Alguém pode me responder, igreja? É uma pergunta retórica, mas aqui nós possamos refletir a respeito disso. Sabe qual é a resposta? Você. Foi por você. Entende? E todo esse contexto, quando a gente olha para a história bíblica, e como eu falei, ela é uma única história, com início, meio e fim, e ela se trata da queda do homem, criação, queda, redenção, salvação. É só uma história. Então, tudo é para Ele. Se trata dele. É dele que nós temos que falar. É para Ele. Porque Ele sim se tornou o homem que ninguém queria. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu no nosso lugar. Se a gente entender profundamente, igreja, a visão de amor dele por nós, nosso coração se afasta de outros pretendentes a salvadores. Entende? Paramos de tentar nos redimir por meio de atividades e relacionamentos, porque a gente já foi redimido. Paramos de tentar transformar pessoas em salvadoras, pois já temos um Salvador. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro nome. Esse é o nome ao qual nós devemos recorrer. E nós, como igreja, nós como filho, nós como criatura, devemos entender que é por Ele e por meio dele. Não tem outra forma. Entende? Então isso que Ele quer curar dentro de você essa noite, porque talvez de alguma forma, ou você está dentro desse contexto de Jacó, ou você está dentro desse contexto de Lia, ou você de alguma maneira, você é desprezado, você foi humilhado, você tem alguma coisa dentro de você que precisa ser curada. E o que Deus quer querendo trazer para a gente aqui nessa noite, que é por meio de Jesus que isso vai acontecer. Se você não procurar em Cristo, você vai continuar correndo atrás do vento. Porque nós precisamos do Senhor Jesus sobre a nossa vida, para que Ele venha fazer a diferença em nós. Para que então a nossa esperança, verdadeiramente, ela seja completa. Para que nós aprendamos a viver a plena satisfação que está em Cristo. Entende? Essa plenitude de satisfação, ela não existe em outro lugar. Não tem como. Nós não fomos criados, nós não pertencemos a esse mundo, entende? Então essa plenitude de satisfação nós vamos encontrar em Cristo. Porque nós somos imagem e semelhança. Então essa satisfação que nós buscamos, a plena satisfação, o gozo, o deleite, o prazer de estar na presença, nós só encontramos em Cristo. Tudo aponta para Ele. Então quando nós olhamos Gênesis, a gente vê Cristo em tudo, em todo momento. A gente olha todo esse contexto e vai estar sempre apontando para Cristo. Não existe um livro, não existe um texto na Bíblia que de alguma forma ele não vai estar apontando para Cristo, entende? Não faz sentido algum se o objetivo fim não for esse. Se não estiver apontando para a cruz, se não estiver apontando para Jesus, a gente está no caminho errado. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque nessa noite a sua palavra ela foi ministrada, Pai. Obrigado porque o Senhor tem me usado como instrumento, Senhor Deus, pela tua misericórdia e pela tua graça, Pai, sobre a minha vida.
Senhor Deus e Pai, trabalha no coração, Senhor, da tua congregação nessa noite, Pai. Essas pessoas saíram de casa, Deus, te buscando respostas. Respostas que só podem ser dadas pelo Senhor, Deus. Que nós venhamos entender, Pai, que a plena satisfação só está em Cristo. De alguma forma, Pai, transforma a vida dessa congregação, Senhor. Deus, Pai, cura, traz libertação, Senhor. Traz entendimento, Pai. Traz sabedoria, Deus, Pai. Para que a nossa igreja se torne cada vez mais forte no Senhor, Deus. Para que nós venhamos a ter uma igreja, Pai, que entende a mensagem da cruz, Deus. Oh, Deus, Pai, trabalha, Pai, na vida de cada um aqui, Pai. Visita a casa, Pai, de cada um, Senhor. Seja as pessoas que estão assistindo, Pai. Seja as pessoas que estão aqui presentes, Deus, Pai. Eu acredito, Senhor Deus, Pai, que o Senhor é um Deus capaz de curar, Pai. O Senhor é o único Deus que consegue. O Senhor é o único Deus que consegue tirar esses anseios, Pai, de dentro do nosso coração. Tirar essa mágoa, tirar essa dor, Deus, Pai. Oh, Senhor, ministra, Pai, sobre a vida aqui da tua igreja, Deus, Pai. Traz cura nessa noite, Senhor. Que corações aqui, Pai, possam ser convertidos a Ti e transformados, Pai. Que as pessoas aqui possam olhar, Deus, Pai, e valorizar o Teu sacrifício, Deus. E nos perdoe pelas vezes, Pai, que não valorizamos, Pai, que negligenciamos, que somos falhos, Deus. Oh, Pai, se levanta nesse lugar, Deus, Pai. Que a nossa igreja, Pai, que a Igreja Batista da Palavra venha a ser uma referência, Pai, pelo amor à Tua Palavra, pelo amor ao Teu sacrifício, Senhor. Que nós venhamos, Pai, a ser instrumento, Pai, de salvação. Que nós venhamos ser instrumento de alcance, Pai. Que nós possamos levar o Teu Evangelho, Deus, Pai. Que nós possamos apresentar essa cura ao mundo, Deus. Obrigado por essa noite, Pai. Oh, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que fala com a gente. O Senhor é um Deus que não nos desampara. Que nós venhamos a aprender, Pai, a sentir prazer na Sua presença. Que nós venhamos, Deus, a sentir deleite, Pai. Que nós venhamos a sentir vontade e desejo de estar na Sua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.